Olá, minha gente. Elino da Silva. Boa noite, Elino. Elino, esta hora não é a melhor hora no domingo para fazer uma live, não é? Eu não vou ter um fantástico público, mas eu quero fazer um registro do que eu penso na política. Eu já disse a vocês muitas vezes que, na verdade, além de querer consertar o Paraná com o exercício do cargo de governador, já fui por 3 vezes com aprovações acima de 80%, eu quero colaborar para enriquecer a visão política do Paraná, de vocês todos. Vou dar uma enrolada aqui esperando um aumentozinho aí do nosso pessoal. Eu quero deixar claro para vocês o que está acontecendo no Paraná. Eu sou candidato ao governo do Estado. Eu entrei nessa parada porque estava escandalizado com a ausência de governo do Estado. Vocês sabem que não tem governo, é uma tapiação. O horário eleitoral é o fim do mundo, né? São mentiras em cima de mentiras. Eu estou concorrendo com 3 partidos, Partido Verde, PCdoB e PT. Eu tenho uma chapa de militantes de 80 e poucos candidatos, federais, estaduais e uma senadora, a nossa Rosana, excepcional pessoa. E lá do outro lado, o rato com a máquina do Estado, a utilização sem limite da máquina do governo do Estado, está com praticamente todos os outros partidos. Ele adquiriu os outros partidos. Adquiriu como? Adquiriu por compra, por empréstimo, por aluguel, por doação, adquiriu. E tem 854 candidatos, entre os quais 4 candidatos ao Senado que estão na área dele, não na minha e do Lula. Eu quero fazer para vocês, o som está baixo, vamos tentar melhorar o som aqui. Olá, melhorou o som, minha gente? Vai? A minha indagação, melhorou o som? Me respondam aí. Bom, o Rato tem 854 candidatos e 4 candidatos ao Senado. Eu estou com o Lula, acredito que o Lula é a única possibilidade de redemocratização do Brasil, de valorização da nossa população, de acabar com o entreguismo, que nos leva a entregar o petróleo e ter preços rigorosamente absurdos, a vender a Eletrobras, a tirar todos os direitos dos trabalhadores da aposentadoria do povo, o que é uma coisa inadmissível no mundo hoje. Até nos Estados Unidos, o Biden, em proclamações a todos os americanos, diz e recomenda que deve se filiar aos sindicatos, que os sindicatos são o único meio na história moderna pelo qual os trabalhadores conseguiram direitos, valorizar o seu trabalho. Mas aqui não, aqui querem acabar com tudo, aposentadoria, saúde, educação, querem privatizar tudo isso. O Rato aqui no Paraná disse num debate, numa sabatina, que eu achei meio fria, parece que estava tudo combinado, da UOL, Folha de São Paulo e ele, que tem grande admiração pelo Guedes, pela política do Guedes, que ele é a favor da venda da Eletrobras, da Copel, entendeu? Ele disse explicitamente da Petrobras, da Eletrobras, o que significa que também é a favor da venda da Copel. É a proposta do liberalismo selvagem que horroriza a mim e horroriza um dos grandes símbolos, o grande líder do mundo nesse momento a favor do povo, das pessoas, do amor e do cristianismo, que é o Papa Francisco. Não se pode servir a Deus e a mamão. Mamão é uma palavra bíblica que significa dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, nem ao Estado e ao povo e ao dinheiro. E eles querem o dinheiro na mão de muito pouca gente, dinheiro concentrado na mão de muito pouca gente, dominando o mundo.
O que é esse tal de capital financeiro que vai tomando conta de tudo? São dinheiro acumulado de várias maneiras, entre as quais o narcotráfico, o tráfico de armas, o roubo dos estados. Daí vão para paraísos fiscais e se transformam no tal capital financeiro, que fazem investimentos nas empresas públicas de muitos países. Querem ficar com a Petrobras, com a Eletrobras, querem dominar o Brasil. Aqui no Paraná, o Rato, nesta visão de desmontar o Estado, ele não faz nada, não fez nada. Inclusive no programa eleitoral ele frauda obras de Itaipu e do acordo de leniência do Ministério Público Federal com uma empreiteira. Ele diz que é dele, não é dele não, absolutamente não é dele. De Itaipu, o Estado fez a licitação a pedido de Itaipu. O dinheiro é do Paraguai e do Brasil. E são investimentos que estão sendo feitos lá no Paraguai e no Brasil, para vocês entenderem. O Brasil bancou, avalizou, garantiu o financiamento da construção de Itaipu. Isso está acabando, eram 25 anos. E no ano que vem acabou totalmente, mas nesse ano diminuiu muito, muito, muito. Então Itaipu está com caixa excepcional. E a direção de Itaipu resolveu investir nos dois países, lá no Paraguai e no Brasil. Então é a tal ponte que está sendo feita, paga por Itaipu, licitada pelos técnicos da Secretaria de Obras do Paraná. E o Rato aparece na televisão, lá tudo aquilo, dizendo que é dele. Eu tento desmentir, mas o Tribunal Regional Eleitoral me tira do ar. Não, o Rato tem participação, ele fez a licitação. E não deixam a gente explicar direito como é isso tudo. É uma violência. Aliás, para vocês entenderem, o Brasil e parece que a Finlândia são os únicos dois países do mundo que têm uma justiça eleitoral com todos esses poderes. Ela organiza, ela normatiza e julga o processo eleitoral. Eu acho uma verdadeira loucura isso. E acredito que os tais juízes que estão me tirando do ar e me multando quando eu digo verdades, esses juízes nem juízes de carreira são. Eu acho que são advogados alçados a juízes eleitorais por determinações governamentais, presidenciais. Mas está muito ruim isso, sabe? Eu fico extremamente decepcionado com o Poder Judiciário. E fico também com o Ministério Público do Paraná. Mas então, o Rato quer desmontar o Estado. Ele, na linha do Guedes, do liberalismo selvagem, que eu rejeito e que o Papa Francisco rejeita, porque está desgraçando o planeta, quer destruir todas as instituições duradouras do Estado. Ele quer que a medicina seja privatizada na linha do Guedes, é evidente isso. Há cerca de 8 anos não há um concurso no hospital paranaense do Estado. E eu organizei 44 hospitais, entre reformas completas de verdade e construções de novo para atender a população no interior. Mas não houve mais concurso. Os hospitais estão sem médicos, sem enfermeiros, sem remédios. Embora a existência desses 44 hospitais, com UTIs e com leitos, tenham facilitado o combate, mesmo desse governo do Rato, contra a Covid. Nós tínhamos uma estrutura. O Rato atrasou a história das vacinas, podia ter produzido vacina aqui no Paraná pelo Tecpar, não fez isso, resolveu privatizar também a produção de vacina e não aconteceu nada. Morreu muita gente aqui por conta da inércia, mas depois a nossa estrutura passou a funcionar. Então, eles estão acabando com a saúde pública. E alguém me diria, não, mas a saúde não pode ser privada, ela pode avançar em alguns setores. Pode, minha gente, pode. Nós podemos ter medicina de qualidade privada, para quem tem dinheiro para pagar. Mas o conjunto da população fica abandonada. Eu não sou contra a existência de um hospital privado, de uma experiência nova feita por iniciativa privada, por detentores de algum capital. Claro que não sou. Mas a medicina básica é do Estado e tem que atender o conjunto da população. E a medicina sofisticada também, o que não impede que exista um hospital privado. Mas naquela linha do Guedes,
do desmonte do Estado, ele está tentando acabar com a saúde, certamente na linha que ele diz que segue do Guedes para privatizá-la. É horrível isso. Então isso é um dos motivos que me leva a me candidatar ao governo do Estado. Com a educação é a mesma coisa. Eu fiz uma parceria com os nossos professores. Eu digo sempre que eu tenho uma paixão pela educação. O primeiro amor da minha vida foi a minha primeira professora. Eu tinha 7, 8 anos de idade e estudei na frente da minha casa, na casa do meu pai e da minha mãe, na frente Machado, no Colégio Belmiro César, que era um colégio de confissão presbiteriana, e fui aluno da dona Maria Augusta Juve. Me apaixonei pela professora. Mas eu tinha 7, 8 anos, ela tinha 73, 74 anos. É simplesmente pelo trato, pela ligação, pelo carinho com que eu fui tratado. Eu assumi o governo do Estado, estava uma bagunça a educação. E tinha um bom presidente do sindicato, que era o Lemos, guerreiro. Às vezes eu achava que exagerava comigo, mas é um sujeito honesto e que briga pelos seus ideais, um cara bacana. Eu fiz um trato com eles. Vocês me dão o melhor ensino do país e eu pago para vocês o melhor salário do Brasil. E nós avançamos. Eu observei que havia uma carência na qualidade da educação do Estado. Mas daí vi que professores trabalhavam numa sala de aula lotada, 40, 50, 60 crianças, sem ter tempo para mais nada, não podiam nem ler um jornal. E que isso impedia que eles avançassem, progredissem, se informassem, estudassem. Então, eu e o Maurício Requião, que era o meu secretário da Educação, meu irmão e secretário da Educação, nós bolamos a formação continuada dos professores. Eu equipei as universidades fisicamente, com salas de aula construídas novamente, as universidades públicas, e contratei didatas e professores para darem um reforço da continuidade da formação para os nossos professores. Por um ano, eles ficavam fora da sala de aula na universidade. E no segundo ano, 25% do tempo na universidade e depois na escola, transmitindo, inclusive, para o conjunto do magistério, o que tinham aprendido. Foi uma verdadeira maravilha. Você sabe que isso tudo acabou praticamente? Eles estão propondo agora, para seduzir o magistério com a possibilidade de um aumento salarial com o curso de formação continuada à distância, que é uma piada. Nós temos que voltar a instalar isso. E nós chegamos a primeiro lugar no índice de desenvolvimento da educação do IDEB no Brasil. Foi uma beleza. O Maurício Requião, meu irmão, bolou Fera, Festival de Arte, reunia os estudantes todos num determinado município do Paraná e tínhamos aquela festa com demonstração de arte e depois o Consciência com demonstração de ensino. Isso, minha gente, colocou alegria na sala de aula. Foi fantástico para a vida desta geração que participou dos anos que nós tivemos à frente do governo do Estado. Foi um troço fantástico. Fera, Consciência. Nós imprimimos o livro didático. A gente comprava o tal do livro didático, a gente é o Estado, de editoras, a preços absurdos. Mas os livros não tinham a qualidade de texto, a qualidade didática que nós queríamos. Nós pedimos, então, aos melhores professores da nossa rede e aos professores das nossas universidades que redigissem texto para livros didáticos. Um livro que custava, numa editora dessas, cerca de 50, 60 reais, passou a custar R$1, porque o papel no Brasil é subsidiado. E nós demos cerca de 4 milhões de livros de todas as matérias para os alunos do Paraná gratuitamente. Num momento, minha gente, que nós estamos atravessando uma crise brutal da economia de 2007, 2009, os Estados Unidos quebrando, o Lehman Brothers quebrando, nós conseguimos manter a qualidade de ensino e fomos para o primeiro lugar no Brasil. Mais do que isso, coloquei a internet da Copel Telecom. Nós tínhamos uma internet, não fui eu que criei, mas era fantástica, foi criada lá atrás. Eu ampliei essa Copel Telecom, um cabo, em todos os municípios do Paraná,
e nós pusemos a internet dentro das salas de aula. E todas as salas de aula tinham acesso ao computador, à internet. Foi uma coisa fantástica. Fizemos um canal, que era o canal Paulo Freire, para dar base para os professores sustentarem as suas aulas. Eles queriam dar uma aula, por exemplo, sobre o Estado Novo. O canal Paulo Freire tinha discursos do Getúlio Vargas, críticas daquele momento político, os sucessos, os insucessos, e ele podia, nos televisores que nós pusemos em todas as salas de aula do Paraná, ele podia se apropriar dessas imagens e montar a sua aula de uma forma fantástica. As aulas, as melhores aulas, eram observadas pelo pessoal que dirigia a TV Paulo Freire e eram colocadas aí à disposição de todos os professores do Paraná e cá entre nós do Brasil. Nós estamos tentando fazer intercâmbios com outros estados, oferecendo a qualidade de ensino do Paraná. Minha gente, tudo isso acabou. Eles não contratam professor há muito tempo, 7, 8 anos, sei lá, e não deram mais aumento. Não falo em aumento, perdão, não deram mais correção monetária. Há 7, 8 anos que não tem correção do salário dos professores na database. Eu vejo o pessoal gritar, queremos a database. Esquecem de dizer que quem criou a database fomos nós, foi o meu governo, fui eu que criei. E nós queríamos para dar segurança aos professores, para eles se dedicarem completamente ao ensino, o que significava melhoria da qualidade para as nossas crianças do Paraná inteiro, com segurança de que iam poder sustentar sua família e viver num padrão decente. Estão acabando tudo isso. Eles pegaram os funcionários de base das escolas, cantineira, faxineira, pessoal de base, que custavam para o estado do Paraná cerca de 300 e poucos mil reais, 300 arredondando, e passaram a contratar empresas. Os funcionários continuam ganhando o mesmo salário de 8, 10 anos atrás. Mas o custo total subiu em 200 milhões, está custando 500 e poucos milhões de reais. Você veja, isso é um roubo. É um roubo, essa terceirização está dando 200 milhões de reais para quem? Para pessoas que foram selecionadas, empresas que colocam uma servente, colocam uma cantineira, pagam uma miséria e ganham dinheiro em cima do trabalho da cantineira. Não é um horror isso, minha gente? Pois é. Então, eu quero devolver a alegria para a sala de aula no Paraná. Eu quero garantir que nós tenhamos de volta a melhor qualidade de ensino com professores satisfeitos, bem pagos, respeitados na sua dignidade. É a minha parceria. Eu tenho certeza hoje que o magistério está conosco, porque sabe o que esperar. Agora, outra coisa. Eu nunca afrouxei com funcionário público. Eu nunca fui leniente. Eu respeitei a dignidade deles e tenho um apreço enorme por essa gente que faz o Estado funcionar. Mas eles têm que dar uma contribuição com a mesma qualidade para a população. Não é? No caso da educação, tudo que nós fizemos, eu e o Maurício Requião, que é meu irmão, foi o secretário da comunicação, com a participação também do pessoal da APP, sindicato, foi para melhorar a qualidade de ensino lá na ponta das nossas crianças. Mesma coisa acontece com a polícia. Parece que eles querem privatizar a polícia. Vou dar um exemplo para vocês, e se vocês estão de pé, sentem, porque é um escândalo simplesmente brutal. O Rato inventou, na propaganda mentirosa dele, criei 16 novas penitenciárias. Minha gente, ele pegou aqueles cadeiões que estavam com o departamento de polícia e transformou em administrados pelo departamento penitenciário. Ruim isso? Não, não é ruim. Mas não mexeu, não reformou, continua aquele caos, aquele Vietnã, aquela barbaridade. Mas os policiais sairiam dali, os agentes penitenciários passariam a cuidar disso e os policiais iam para a rua. Não me parecia má ideia. Daí eu fui ver. Ele não construiu nada, ele transferiu de um departamento da segurança para outro. Departamento de penal para o departamento penal do departamento de polícia. O troço é que ele licitou
o serviço dos penitenciários, não quis continuar com aqueles agentes que eu fiz, agentes públicos, com treinamento, com segurança para eles, para a família, com salários decentes, com aumentos periódicos e com um aprendizado continuado para tratar com firmeza os presos, mas com dignidade e respeito a todos. Fez a licitação. Estão sentados já? Então vamos lá. Cada agente penitenciário custa por mês nessa licitação nada mais, nada menos do que R$22 mil. Quanto ganha o agente contratado? Continuam sentados? Ganha R$2.100. Daí você pode pôr em cima um auxílio alimentação, 13º, FGTS e um fundozinho pequenininho para uma complicação trabalhista que a empresa tenha com o pessoal, que na verdade o Estado é solidário com tudo. O Estado é que acaba pagando tudo porque ele é solidário com todo o prejuízo da empresa terceirizada que ela venha trazer aos funcionários. Então, gastaria mais ou menos R$5.100 por funcionário e recebe 22. Não é caso de polícia? Não era para o Ministério Público do Paraná ter se levantado já? Pois é, minha gente, pois é. Mas é esta a linha do governo que eu acho que não temos que retirar do Paraná. É interessante isso. Alguém colocou para conversar e não brigar. Não se trata de brigar ou não brigar, se trata de dizer a verdade. A política tem que ser feita com sinceridade, com verdade. Mas vamos agora às tarifas de água e de luz. Estão cobrando a tarifa mais cara da história do Paraná. Tanto na Copel quanto na Sanepar. Quando eu fui governador, teve aquela crise enorme, eu já falei da crise de 2007 e 2009, os Estados Unidos quebrou o mundo, estava em desespero. Eu coloquei as nossas empresas a serviço da população. Eu reduzi, eu usei um termo aí que o judiciário me contestou. Puta que pariu, desculpa o palavrão. Não é possível engolir um troço desse. Me tiraram do ar e me multaram, porque eu disse que congelei as tarifas. Quando eu assumi, a tarifa já estava pedida pela Copel e autorizada pela Agência Nacional. Eu não podia mexer nela, mas eu não queria cobrar um absurdo, que eu achava um absurdo da população no meio daquela crise de 2007 e 2009. Então o que foi que eu fiz? Eu dei um desconto para quem pagasse num prazo, eu não me lembro mais exatamente como foi. Eu dava para pagar em 30 dias, 60 dias, com desconto. E eu dei a tarifa mais baixa do Brasil para a população do Paraná. Para as nossas empresas não terem que demitir funcionários pelo preço da energia elétrica e da água. Para tranquilidade e qualidade de vida das famílias. Então, do ponto de vista da população, a tarifa foi congelada. Mas a tal doutora juiz, ou o juiz lá, não sei qual dos dois, disse que eu não podia falar em congelamento, que eu não congelei, eu dei um desconto. Meu Deus do céu! E o rato não vai para um debate. O TRE do Paraná não entendeu ainda que o horário eleitoral é para estabelecer o debate entre as posições. O rato não vai a debate nenhum e o Tribunal Eleitoral fica me tirando do ar por bobagens como essa de dizer não, o Requião tem que ser multado porque não era congelamento da tarifa. Do ponto de vista do usuário eu fiz a tarifa mais barata do Paraná. Eles assumiram, né? E agora, eles fizeram uma reunião dos acionistas, do Conselho Administrativo da Copel, e resolveram primeiro que o Estado não manda mais da Copel de forma absoluta, não manda na Copel de forma absoluta. Que os sócios minoritários que vivem fora do Brasil, entraram na Bolsa de Nova York, têm o mesmo direito de voto dos acionistas paranaenses, o nosso povo da Copel, que foi fundada em 54 pelo Bento Munhoz da Rocha, para eletrificar o Paraná com tarifas módicas e melhorar a vida das pessoas em todo o estado, no interior todo. Então, além disso, eles estabeleceram que a Copel, como regra, cobrará sempre a tarifa mais alta possível, independente de precisar ou não. Os lucros são simplesmente fantásticos por causa do preço da tarifa. 5 bilhões e pouco
foram os lucros. Venderam a Copel Telecom, com a qual eu coloquei internet em todas as salas de aula e todas as escolas do Paraná. Venderam por 2 bilhões e meio e parece que pagaram 1 bilhão e 300 para os acionistas como parte disso. Por quê? Se ela que fornecia as linhas nos postes da Copel, fibra ótica no Paraná inteiro, por que se ela dava lucro? Por que se ela ajudava a administrar à distância as usinas da Copel? Por que se ela ajudava o Estado a controlar as delegacias de renda e saber no fim da tarde o que tinha entrado, o que não tinha entrado, como é que estava a arrecadação do Estado, mas posteriormente alugaram? Eu tenho um dado aí de cerca de 160 milhões de reais de aluguel. Vocês vejam, não tem cabimento, mas o rato não vai a debate e o TRE me impede de aprofundar essas coisas. Esse TRE, que é uma jabuticaba, que só existe no Brasil e na Finlândia, se não me engano, com esses poderes. É um verdadeiro horror isso. Então, eu tenho assumido e assumo com vocês este compromisso. Assumo o governo do Estado, ponho na rua toda essa gente que está entregando a Copel para os acionistas com preços absurdos. Eles dizem, a Copel é do mercado e dos acionistas. E ferram o Paraná para dar um lucro fantástico. Quem são os acionistas da Copel? Ford, Caterpillar, funcionários aposentados da polícia e dos bombeiros de estados americanos, fundos de pensão, eles estão ganhando uma fortuna. E o povo, nesse momento de dificuldade que nós passamos, está pagando. Isso é o rato que foge dos debates. Diz que vai no debate da Globo, terça-feira. Mas o debate da Globo é um debate engessado. Eles estabeleceram lá a pauta de matérias que têm que ser discutidas ou não, mas eu vou lá, eu não fujo de debate algum. E vocês sabem que eu organizei com a minha base aqui, PCdoB, Partido Verde e PT, um comício monumental, o maior comício da história do Paraná, na Boca Maldita, mas, porém, todavia, contudo, a Globo me escondeu no comício. Eu liguei à noite, ela falou no comício, não citou meu nome, que foi quem organizou, era a minha campanha, e chamei o Lula para participar do comício, não citou meu nome, não me filmou falando, me ignorou, tanto a Globo estadual e nacional. Então daí vocês veem por que eles não gostam de mim. Eu dou uma hipótese para vocês. No meu primeiro mandato, eles queriam uma soma brutal de recursos para a mídia privada. Eu achei aquilo um exagero, era o que o governo anterior fazia. Eu usei aquele dinheiro que eles queriam para construir os hospitais e as escolas, 59 escolas novas no Paraná e 31 hospitais inteiramente novos e mais as reformas de outros tantos. Eles ficaram horrorizados comigo até hoje. E outro aspecto é que eu sou nacionalista. Eu sou a favor da Petrobras servindo ao povo brasileiro, eu sou a favor da Eletrobras na mão do Estado brasileiro para não ser objeto de lucro de empresas do capital financeiro que enriquecerão à custa das tarifas absurdas para a nossa população. Eles querem ganhar dinheiro a curto prazo. Não estão interessados no crescimento do Brasil, na nossa industrialização e tudo mais. Eu vejo aí Lula nunca mais, demônio ladrão, que coisa mais medíocre, Reider Silva, não tem nada disso. Ou você foi enganado, ou você é completamente idiota. Você não viu que eles derrubaram, foi o Brasil, eles queriam a Petrobras, a Eletrobras, tirar a aposentadoria e direitos do povo? Tenta abrir a cabeça. Fica feio, se é que está falando no teu nome, é capaz de você nunca mais PT. Que bobagem. Se o PT é um credo, se o Lula é uma religião, eu não sou devoto. Sou amigo do Lula. E eu sempre critiquei o que achava errado. Eu nunca suportei o Meirelles, o Joaquim Levy, nem o Nelson Barbosa. Mas o Lula é a única esperança que o Brasil tem de restaurar a democracia e tirar essa loucura que está governando o Brasil, essa vergonha que é o presidente Bolsonaro. Se você não gosta do Lula, mas gosta do Brasil, vota conosco. Vota no Lula e vamos resolver isso no primeiro turno de uma vez por todas. Então, minha gente, eu expliquei para vocês já como é que funcionava o governo que quer demolir o Estado e criar uma estrutura totalmente privada. É o liberalismo econômico, na mão dos fundos de investimento que vêm aqui para ganhar dinheiro e não para nos ajudar.
Eles querem o mercado brasileiro. Eles querem o domínio da nossa terra. O governo está autorizando estrangeiros a comprar 25% das terras de cada município. Se tem 4 municípios juntos, dá o tamanho do município inteiro e serão sempre as menores, as melhores terras. Então, é esse o jogo. Eu acho que a gente pode fazer um governo maravilhoso, acabando com essas loucuras. É uma molecagem o governo do Rato, me perdoa a franqueza. Quando ele começou, eu dava alguns conselhos a ele, pela internet, publicamente. Faça isso, faça aquilo, veja, eu fiz assim, deu certo, mas não. Ele entrou naquela coisa do Guedes, do liberalismo selvagem. Ele quer acabar com o Estado do Paraná. Ele quer, a consequência que eu vejo com clareza, pelos atos, né? A prática é o critério da verdade. Não adianta responder que não. Ele já disse que sim em relação a Petrobras e Eletrobras, portanto também em relação ao Copel e a Sanepar, por via de consequência. Nós temos que botar um paradeiro nisso, porque nós vamos ser ferrados, sem direitos. E a polícia, um salário aviltante, carga dobrada, triplicada, sem concurso, sem nenhum concurso. É possível isso, minha gente? A polícia tem que ser preventiva, eles querem uma polícia repressiva, para que se amanhã os médicos fizerem uma manifestação, porque estão sem salário, porque estão sem remédio, porque estão sem equipamento, porque estão sem pessoal para poder funcionar, eles botam a polícia militar para bater nos médicos, nos trabalhadores numa fábrica, nos enfermeiros, nos professores. Não é assim. Na democracia, a polícia deve servir para garantir as manifestações populares. Veja o que diz o Biden, se não fosse o sindicato, não havia conquista trabalhista, tem que haver um respeito a essas manifestações. Eu nem digo que você tenha que atender tudo o que pedem a qualquer momento, mas nesta pressão, contra pressão, as possibilidades que o Estado tem de avançar, que nós vamos melhorando a vida de todo mundo. E funcionário público bem pago e respeitado tem que respeitar e dar qualidade à população. Não é difícil isso. Então vocês vejam. Eu entrei aqui agora, chovendo em Curitiba, um frio danado, para bater um papo com vocês. Mas nós temos uma parada dura. O Rato hoje disse que acabou com a mordomia. Ele acabou com um barracão lá na Ilha das Cobras, que os governadores, inclusive eu, usávamos para fazer reuniões. Eu ia para lá fim de semana, levava os secretários que eu queria conversar, porque na ilha ninguém podia fugir, ninguém nos visitava, ninguém entrava, e dava para a gente conversar sobre o Estado. Antigamente aquilo foi uma área de quarentena para estrangeiros que vinham ao Brasil. Inclusive, por parte da minha família paterna, que tem alguns italianos, a mãe do meu pai, Joana D'Agostini Tadeu, nasceu em Antonina 15 dias depois do pai e a mãe chegarem ao Brasil e terem saído da quarentena na Ilha do Mel. Era de quarentena. Depois foi uma escola reformatória de crianças. E os governadores passaram a usar aquele barracão lá, precário. Passaram a usar para fazer reuniões. Eu usei algumas vezes. E o Rato diz, acabei com a mordomia. Meu Deus, você sabe qual é a mordomia do Rato? Você sabe que uma juíza do TRE me impediu de pôr no ar, mandou retirar do ar, me ameaçando com multas de R$5.000 por vez, por dia? Foi a denúncia, que faz parte de um documento oficial de um pedido de informação do Requião Filho, meu filho, que é deputado estadual, aliás, candidato à reeleição. 131, anote aí. O Maurício está tendo um desempenho maravilhoso a favor do povo na Assembleia Legislativa. Requião Filho, 131. Ele, até junho do ano passado, quando o orçamento de propaganda do Estado era 107 milhões, mais ou menos, ele deu para a empresa do papai, que comprou o SBT do Paulo Pimentel, cerca de 20 milhões de reais. Outro dia eu fiz uma live e troquei milhão por bilhão, erro meu, foi 20 milhões de reais para o papai. 19 milhões e 600 mil reais. Vocês acham isso bacana? Ele fecha o barracão da Ilha do Mel, da Ilha das Cobras, e dá para o papai essa grana. Vocês sabem que tem mais de 4.000 cargos em comissão no Estado?
Então vejam bem, o que fez o governo? Ele cortou dinheiro que financiava a qualidade da educação, da saúde, da educação, da segurança pública. Fez economias brutais aí. E vai privatizando e aumentando custos em alguns setores. E daí ele ficou com dinheiro para fazer a política fisiológica. Emendinha de deputados. Tem município no Paraná que recebeu 4 carros alugados para a polícia. E tem 2 policiais. Vocês viram o que aconteceu em Guarapuava? 180 mil habitantes da cidade de Guarapuava, onde nasceu a minha mãe. Tinham 9 policiais de plantão. Morreu o cabo no assalto de um grupo que queria roubar uma firma de transporte de valores. Não tem polícia. Não tem investigação. Até hoje eles não sabem direito quem fez aquilo. Por que que não assaltaram, não conseguiram levar o dinheiro? Eles levaram dinamite para explodir o cofre. Explodiram o cofre, mas tiveram uma surpresa. Tinha uma outra porta e eles não tinham dinamite. Então mataram o cabo, fizeram horror e foram embora. Mas não tinha polícia, não tinha investigação, não tem segurança no Paraná. Mas esse dinheiro é usado para fisiologia, para aquela política barata. Sabe o que é a política barata, sem vergonha? É de dar pequenos favores, um carguinho em comissão, uma emendinha. O deputado chega lá no município, entrega uma ambulância, faz um farol danado, depois vota a favor do aumento da tarifa de energia elétrica. E no fim de cada mês, a população não sabe se põe comida na mesa ou paga a luz e a água, porque os preços são rigorosamente absurdos. E não é linguagem que o TRE não gosta, são roubo. Eu fui governador, eu sei como se calcula uma tarifa. Roubos verdadeiros, minha gente. E é isso que me leva a me candidatar novamente, do alto aqui dos meus 81 anos, muita experiência, governos com mais de 80% de aprovação, para botar o nosso Estado em ordem. Quero salvar a educação, quero colocar a Copel a serviço da população, tiro aquela gente toda de lá, conselho de administração indicado pelo Estado, diretores, presidentes, e boto gente que tem identidade com o povo, solidariedade com as pessoas, e não com a força policial e os bombeiros lá no estado vizinho de Nova York. Minha gente, nós estamos numa bagunça danada. É preciso que a gente altere isso. A parada é dura. Eu estou com 80 e poucos deputados, eles com 854. Eles são praticamente todos os prefeitos, com dinheirinho. Um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, mas não há política global de planejamento, não há as diretrizes básicas do crescimento. E para encerrar esse nosso papo, Inês Breche, quero dizer a vocês que o rato está dando, oficialmente está no orçamento do Estado, 17 bilhões de reais de isenção fiscal para empresas. Eu disse outro dia, porque ele dá em segredo, você não sabe qual é. O Requião Filho, meu filho pediu informação, e não conseguiu com o judiciário isso ainda. Por que o judiciário não dá? É outro assunto que a gente tem que pensar muito na reforma do judiciário do Brasil. Mas é segredo do Estado, é segredo fiscal. Então eu disse, eles estão dando para as grandes empresas, porque as empresas paranaenses estão pagando impostos absurdos. E eu, quando governador, dei 0 imposto para a pequenininha empresa, para a empresa média eu dei uma redução de 18% para 2,5%, com uma condição, que mantivesse os empregos e pagasse o salário mínimo regional do Paraná, que nós criamos aqui, que é o mais alto do Brasil. Mas estava pagando 20 mil de imposto, caía lá para 1.800, mas tinha 2 funcionários, em vez de pagar uma miséria, eles tinham que pagar o imposto, o salário mínimo regional do Brasil. Você sabe que me mandaram tirar do ar, porque eu falei que eram empresas multinacionais. A juíza, em vez de quebrar o sigilo das doações, das isenções, me tira do ar e me multa. Eu estou cheio de multa porque digo a verdade. E eu não consigo fazer com que o rato tenha que explicar as mentiras. Ele não fez nada, nada. A ponte do Paraguai com o Brasil
O nosso serviço fez a licitação, ela não é do Estado do Paraná. O contorno não é do Estado do Paraná. O contorno de Cascavel é um acordo de leniência do Ministério Público Federal com a concessionária, que fez o acordo para não ser preso. Mas vejam bem como é que é esse acordo bacana. O prejuízo dos degraus, o que é o degrau? Aumentos de pedágio em relação a estradas que não foram duplicadas e viadutos que não foram feitos. Chega a 10 bilhões. Eles aplicaram uma multa de 1 bilhão de obras para o cara não ser preso. Mas o rato é quem estava governando. É quem admitiu os aumentos. Não, mas não foi o rato, foi o DR. Por que não tem uma investigação em cima do DR? Por que não tem a criminalização de quem autorizou? E a agência reguladora admitiu. Então por que não tem? É o governo. E a responsabilidade é como no Exército. Eu sou oficial da reserva da Cavalaria do Exército Brasileiro. A responsabilidade é do comando. Ou o comando é o autor da patifaria, ou é absolutamente irresponsável, não tem ideia do que acontece no estado do Paraná, e por isso precisa ser mudado. Estou na luta, estou na guerra, e bati esse papo com vocês. Alguém vai me dizer, muito pouca gente, 215 pessoas estavam presentes. Vai para mais, logo mais adiante. Mas o importante era fazer esse registro, que fica definitivamente na internet, no Facebook, no YouTube, para a memória de vocês. Um abração do Requião. E peço apoio de vocês e peço voto. Nós temos condição de consertar o Paraná. Agora, se nós viermos a perder a eleição, quem perde é o Paraná. Vai continuar o roubo das tarifas, a privatização dessas coisas, o massacre da educação, a tal da história da modernidade, educação à distância. Ao invés do seu filho, você que está me escutando aí, estar numa sala de aula com os 25 professores e não mais que eu pregava e proclamava, ele vai assistir num computador, sozinho em casa, uma aula dada por um professor para 700 alunos no vídeo. Minha gente, isso não tem cabimento. A qualidade da educação está presa à presença do professor atendendo a cada aluno, corrigindo os erros de entendimento, apoiando e melhorando a qualidade de ensino do Paraná e do Brasil. Espero contar com vocês. Eu estou na luta. Estou praticamente sozinho nisso. A maioria dos deputados da Assembleia, a não ser aqueles da oposição, que são poucos, foram para o lado de lá, a troca de emendinha, de jipinho, de automovinho, e vocês já sabem o que é isso. De repente, tem uma cidade que tem 2 policiais e 4 viaturas. Nós estamos sendo totalmente desmoralizados por um governo moleque e rigorosamente incompetente. Um abração, minha gente. Volta amanhã.